Bom dia, galera. Antes de começarmos a aula de hoje, quero falar algo sobre o texto da semana passada. Cultura da amizade foi o título desse texto. E aí deixa eu falar aqui rapidinho do que se tratou. Esse texto apresentou as partes que a gente já conhece, a introdução, que foi, no caso, o autor aqui usou o primeiro e o primeiro parágrafo. Do segundo ao sétimo, ele fez a argumentação dele. E o oitavo e último parágrafo, pequenininho, ele fez a conclusão. Bom, e aí o texto falou sobre o que a amizade produz nos seres humanos. Nosso amigo aqui, na argumentação, citou um filósofo francês, um orador grego da antiguidade, né? E aí você vai dizer assim, puxa, mas eu vou ter que saber fazer isso numa argumentação? Eu vou te adiantar, vai ter que fazer. Porque se você não usar esses dados históricos, essas fontes, você vai ficar com uma argumentação fraca, e aí o candidato que tiver esse recurso, essa argumentação com esses mecanismos, né, ele vai ter mais vantagem sobre você. Então é negócio que você comece a ler mais blog, entendeu? Você lê, assim, livros que dizem respeito à história, filosofia, à geografia, entendeu? Porque a geografia também, a geografia não fala simplesmente de relevo, de vegetação, de clima. A geografia, ela aborda diversos assuntos. Aborda sobre economia, aborda sobre sociologia. Então é bom você ficar atento e começar a ler mais do que você já leu. Ou se você não lê nada, tem que passar a ler. Entende? Que se você não cita um aspecto histórico, ou se você não faz qualquer inserção de uma pessoa conhecida, você já está perdendo para um camarada que vai e cita, por exemplo, um filósofo. E diz lá o que o filósofo teria, uma frase lá do filósofo. Então, comece a ler mais. Bom, e aí também pergunta quais tempos e modos verbais são predominantes nesse texto. O predominante é o tempo presente e o modo indicativo. Qual a variedade linguística? A variedade linguística, lógico, que é a norma padrão. Tem que ser a norma padrão, sem um cisco de gíria, tá? Bom, muito bem. Então, essas são as respostas do texto da semana passada. Muito bem. Aí aqui você tem carta argumentativa. A carta argumentativa, depois você vai fazer a tarefa, tá? Que eu vou indicar na descrição do vídeo, tá? Que fica abaixo da videoaula. Vai estar lá e você veja lá qual é o texto. O texto é uma carta argumentativa. E a carta argumentativa, essa carta argumentativa tem exatamente essas finalidades aqui. A de alertar, a de persuadir e a de protestar. Deixa eu te falar uma coisa. A carta argumentativa, como o nome já está dizendo, por que é carta argumentativa? Porque ela é um texto que tem um destinatário específico. Tem o remetente, a pessoa que escreve, e o destinatário específico, sei lá quem é. Pode ser um prefeito de uma cidade, carta argumentativa ao prefeito fulano de tal. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer uma carta argumentativa ao prefeito de São Gonçalo reclamando de determinada situação do município. É um exemplo. Na carta você pode alertar, pode persuadir,
Veja só, persuadir é convencer, tá certo? Porque tem muita gente que acha que persuadir é enganar. Não é. Persuadir é convencer, tá? E aí na carta você pode persuadir e você pode protestar. Então, a finalidade, basicamente a finalidade de uma carta argumentativa são essas três: alertar, persuadir, convencer e protestar. Tá? Bom, e a estrutura? A estrutura da carta argumentativa é uma estrutura igual de uma carta familiar, uma carta pessoal, ou uma carta comercial mesmo. Você tem local e data. Local e data, sim, é uma carta. Local e data. Onde você está escrevendo, né? Você está escrevendo de onde? De São Gonçalo? São Gonçalo, vírgula, a data. 17 de abril de 2020. Tá. A fulano de tal. A prefeitura do município bota o destinatário. Para quem vai essa carta. Aí vem o texto. Então tem o destinatário. E aí o texto, primeiro parágrafo, lógico, é a introdução. Você situa o nosso amigo destinatário sobre o que você vai conversar com ele, ali naquela carta. Vai dizer da situação, o que levou você, né, o que levou o camarada, o autor da carta, a escrever aquela carta. Bom, e aí você faz esse primeiro parágrafo. Estou aqui no texto. Os demais parágrafos, você vai dizer, vai colocar quantos argumentos forem necessários para a situação que você apresentou. Por exemplo, o texto que você vai fazer, sobre o qual você vai fazer a tarefa, né, a tarefa dessa semana, o texto, ele apresenta 6 argumentos para o problema lá. O camarada, efetivamente, fez o quê? Fez uma introdução e abriu 6 parágrafos para cada argumento. Perfeito. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Se você apresenta a situação e você só tem 3 argumentos, 3 parágrafos na sua argumentação. Tem lá o parágrafo da introdução e 3 parágrafos para a sua argumentação. Se são 4 argumentos, 4 parágrafos. Já que ele apresentou 6 argumentos, então 6 parágrafos. Perfeito. E aí ele finaliza com o 7º parágrafo. Ele vai e conclui. O desfecho desse texto sobre o qual você vai fazer a tarefa dessa semana, você vai ver que tem um monte de gente. E aí você vai dizer assim, ué, que monte de gente é esse aqui? Me parece que tem até ONG ali, né? Tem grupo de teatro, um monte de gente assinou. Mas isso é possível? Na carta argumentativa é possível. No desfecho, quem assina pode vir ali 10 pessoas assinando. Ué, que interessante, porque a carta argumentativa ela tem esse caráter livre de você poder se reportar a uma pessoa física ou a um órgão, né, como a prefeitura, por exemplo, né? E aí as pessoas que estão por trás dessa carta, todas elas podem assinar. Então essa parte de baixo do desfecho, o quem assina, às vezes é grande, parece até um parágrafo, mas não é não, aquilo ali são as pessoas que estão assinando e estão se responsabilizando pelo que elas estão argumentando na carta. Queridos, a tarefa está lá na plataforma e qualquer coisa é só perguntar também na plataforma. Um abraço. Tchau, tchau.